Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, seja bem-vindo aí a mais uma aula. Vamos falar um pouquinho sobre o que são as transformações cíclicas, tá? Então, um ciclo é toda transformação fechada. Então, ó, A, B, C, D. Eu inicio no ponto A e termino no ponto A, tá vendo? Geralmente as transformações cíclicas têm que ser dadas no gráfico de pressão por volume. Vou colocar aqui também A, B, C, D. Legal. Gente, olha aqui. Até coloquei esse no sentido contrário. Bom, repara que esse ciclo, ele está no sentido anti-horário. Todo ciclo que tiver no sentido anti-horário, ele vai realizar um trabalho negativo. Enquanto os ciclos no sentido horário vão realizar trabalhos positivos. Propriedade que a gente tem que falar sobre os ciclos é o seguinte: em todo ciclo, a variação da energia interna é nula, ou seja, o ΔU é igual a zero. Se eu for analisar a variação da energia interna dentro desse ciclo aqui, vai ser zero. Dentro desse ciclo aqui também vai ser zero. Tudo bem? Outra coisa, eu trabalho numericamente igual à área. Como assim, professor? Se você calcular a área disso aqui, ó, se eu calcular essa área aqui, essa área vai corresponder ao valor numérico do trabalho, bem? Então, se eu calculo essa área, eu calculo transitivamente o quadrado. Perdão, eu calculo transitivamente o trabalho. Legal, essa área desse quadradinho ou um retângulo. Uma observação é que esse pedido pode ser diferente. Ó, vou colocar aqui A, B, C, D. Fora de ordem mesmo, sem problema. O que acontece é o seguinte, gente. Se eu pedir para você o trabalho, eu quero saber o trabalho de C para D. D para C, assim, ó. D para C. Eu chamei esse ponto de D, então eu trabalho D para C. Não liga para a ordem alfabética não, tá? Eu tô colocando sempre a alfabética nesse sentido. Quero o trabalho de D para C, tá vendo? Que houve uma transformação. Esse trabalho, ele vai ter que ser a área total abaixo de DC. Então vai ser essa área toda aqui, tá vendo? Toda essa área vai ser o trabalho. Por exemplo, vou colocar aqui agora no sentido aqui que você, como se fosse o sentido alfabético, para vocês não confundirem, ABCD. Olha só, se eu quisesse, por exemplo, o trabalho de D para A, tá? Entenda aqui, não precisa, professor, mas aqui não está na ordem alfabética, não precisa, isso não vai mudar em nada o que a gente está fazendo. Olha só, o trabalho de D para A, da transformação D para A, vai ter que ser toda a área abaixo de DA. Então é essa área aqui. Tem que tomar cuidado se o que ele está perguntando é o trabalho do ciclo ou o trabalho de uma certa transformação específica. Por exemplo, aqui, essa área aqui é o trabalho de A, B, C, D, A. Volta ainda para o A, tá bom? É o trabalho do ciclo inteiro. Aqui não, aqui já vai ser diferente. Olha só, se eu quisesse, por exemplo, o trabalho, vou botar aqui, ó, A para B, A, B, C, D. O trabalho de A para B não tem área embaixo dessa retinha aqui, ó. Repara que aqui o volume se mantém constante. Lembra que toda transformação isométrica, isovolumétrica, toda transformação que mantém volume constante, o trabalho é igual a zero. Ou seja, o trabalho é igual a zero porque se você observar aqui, ó, não tem área, tá vendo? Não tem área nenhuma abaixo dessa reta aqui. A área é como se fosse um ponto, e o ponto não tem área. Tudo bem? Legal. Observa comigo, então, uma outra forma de transformação. Aqui, vou até colocar aqui o trabalho de A para B é igual a 0 joules. Tá bem? Gente, observa comigo uma outra transformação, que é a transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela que não troca calor com o ambiente, ou seja, não há perda de calor e também não há ganho de calor. A transformação adiabática, ela ocorre, eu gosto de falar sempre assim para os alunos, ó, a transformação adiabática ela é um salto entre duas isotermas. Então aqui, ó, temperatura T1, temperatura T2. Tá? Eu tenho isoterma T1 e isoterma T2. Uma isoterma, ela é o seguinte, pode ser assim, ó. Pode ser para cima, por exemplo. Isso aqui foi uma transformação adiabática entre duas isotermas ali.
O que acontece é o seguinte, nessa transformação adiabática aqui, entre duas isotermas, olha o que a gente vai ter, pessoal. De A para B, o que aconteceu com o volume? O volume diminuiu, tá vendo? VA, VB. Se o volume diminuiu, foi uma compressão adiabática. Compressão adiabática. Por exemplo, se eu agora faço isso aqui, ó, olha só esse tipo de outra, olha esse tipo de adiabática aqui, ó. Tô indo de C para D, por exemplo. C para D. De C para D, olha o que acontece. De C para D, eu vou ter uma... Olha aqui, vamos supor que ele veio um pouquinho até mais aqui embaixo, assim, ó, para passar um pouquinho do C, tá? Até assim, só para passar um pouquinho do volume do C. A gente observa que o volume do C está aqui e o volume do D aqui, por exemplo. O que aconteceu foi uma expansão adiabática. Expansão adiabática. Tudo bem? Numa transformação adiabática, a primeira lei da termodinâmica fica assim, ó. Primeira lei da termo. Aquela lei que é variação da energia interna igual a calor menos trabalho. Na adiabática, o calor vai ser igual a zero. Então, vai ficar a variação da energia interna igual a zero menos o trabalho. Ou seja, a variação da energia interna vai ser igual aí, ó, menos o trabalho. Show de bola? Então, deixa eu só falar um tópico aqui importante. O que acontece quando a gente aumenta a desordem de um ambiente? O nível de desordem de um ambiente, né? Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenha um certo gás preso, tá? Ó. Vou imaginar um recipiente assim. Aí aqui eu tenho como se fosse uma membrana, tá? Tem uma película. Essa película, ela tá prendendo o gás aqui dentro. Aqui, ó. O gás está preso aqui. Essa película prendeu o gás. Se eu romper essa película, o que vai acontecer, ó? Eu vou supor que esse ambiente é termicamente isolado, tá? Ou seja, esse ambiente não troca calor, tá? Com o meio externo. Quando essa película se rompeu, o gás agora se espalhou por esse recipiente. Então, ó. Tá? Esse gás agora, ele não está mais concentrado como ele estava aqui. Vou até concentrar mais ele aqui, fazer mais pontinhos, para você ter a noção do que eu estou falando. Ele agora está mais rarefeito, tá vendo? Esse gás agora está espalhado pelo recipiente. Repara que aqui as moléculas estavam mais presinhas, mais organizadas. Quando eu solto esse gás, ele se expande e as moléculas estão mais separadas. Há uma situação de desordem. O que acontece? Esse grau de desordem ele é chamado de entropia. Chamado de entropia. Como que eu calculo essa variação de desordem? Ó, a entropia é a variação na desordem. Tá? Ou seja, a variação de entropia, ou seja, a variação de desordem, a gente chama de ΔS.
tá? Num sistema com temperatura constante, um sistema reversível com temperatura constante, a variação de entropia vai ser a quantidade de calor dividida pela temperatura, tá bom? Em Celsius. A unidade da entropia vai ser Joule por Kelvin, vai ser a unidade de calor, sua unidade de temperatura aí para os gases, tudo bem? Então, gente, assim, sobre entropia, cai bem pouco, tá? Cai, na verdade, muito pouco. Isso aqui cai em algumas provas apenas, tá legal? Não é muito frequente no vestibular, também em provas militares, mas é importante saber. Quando fala de grau de desordem e variação de desordem, você sabe que é o calor dividido aí pela temperatura. Tudo bem? Legal? E tem que ser um processo reversível à temperatura constante. Pessoal, um forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.